Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula em que vamos aprofundar temas fundamentais da gestão contemporânea. Eu sou o professor Haroldo Peon e hoje nós vamos nos dedicar a uma reflexão densa, estruturada e absolutamente estratégica sobre a gestão de marcas no ambiente digital, a evolução do brand corporativo e a dinâmica dos criadores de conteúdo e influenciadores nesse ecossistema. Ao longo dos nossos encontros, procuro sempre trazer uma visão que una o rigor conceitual à realidade prática do mercado. Porque compreender a teoria sem enxergar a sua aplicação nas organizações não desenvolve a maturidade analítica que o mercado exige de cada um de vocês. Para iniciarmos a nossa caminhada, precisamos entender a profunda transformação estrutural que redefiniu o próprio conceito de marca nas últimas décadas. Historicamente, a marca física tradicional operava sob parâmetros delimitados pelo espaço geográfico, pelo tempo e pelos canais unidirecionais de comunicação de massa. Tratava-se de uma representação visual, corporativa e simbólica, que emitia mensagens de cima para baixo, controlando rigorosamente o que era veiculado em anúncios de televisão, rádio, jornais impressos e outdoors. A organização definia sua identidade, estabelecia o seu posicionamento e projetava essa imagem sobre um público essencialmente passivo, cuja capacidade de resposta em tempo real era mínima ou praticamente inexistente. Contudo, a ascensão da comunicação mediada por computadores e a subsequente explosão das redes sociais digitais romperam definitivamente essa barreira espacial e temporal. A marca digital não é meramente uma versão digitalizada da antiga marca física. Ela é uma entidade viva, dinâmica, que se comunica ininterruptamente e que existe na mente coletiva e nas conversas descentralizadas da sociedade. Quando pensamos em grandes referências globais, como a Apple ou a Nike, percebemos que o valor dessas empresas não reside apenas nas suas fábricas, nas suas lojas físicas ou nos seus produtos tangíveis. O verdadeiro patrimônio dessas organizações está na consistência com que suas identidades são percebidas e negociadas diariamente no ambiente virtual. A marca contemporânea tornou-se uma matriz organizadora de sentido, um instrumento vivo de relacionamento, identidade e negócios. A reflexão crítica que precisamos fazer logo neste primeiro momento é bastante clara. A sua organização realmente compreende que a marca não pertence mais exclusivamente ao departamento de marketing, mas é um patrimônio que se constrói na interação diária e contínua com os seus públicos? Essa constatação nos conduz diretamente ao segundo grande eixo da nossa discussão, que é a perda definitiva do monopólio do controle da narrativa por parte das empresas. No modelo analógico tradicional, a gestão de marca funcionava como um monólogo bem ensaiado. Hoje, vivemos sob o império de uma rede descentralizada e hiperconectada, na qual os consumidores não são apenas espectadores, mas agentes ativos que comentam, avaliam, classificam, recomendam e, muitas vezes, confrontam publicamente as promessas corporativas. Esse fenômeno, amplamente discutido pelos teóricos da comunicação contemporânea, deu origem à figura do prosumidor, aquele indivíduo que consome produtos e serviços ao mesmo tempo em que produz conteúdo e dissemina percepções sobre eles em escala global. Para ilustrar a força desse fenômeno, basta observarmos casos como o da Netflix ou do Nubank. Essas marcas não conquistaram sua relevância apenas gastando cifras astronômicas em publicidade tradicional, mas sim facilitando e acolhendo as conversas espontâneas geradas pelos seus próprios usuários. O Nubank, por exemplo, construiu uma legião de defensores da marca a partir de uma experiência de atendimento desburocratizada, humanizada e desenhada para ser comentada nas redes sociais. Cada interação positiva de um usuário torna-se um conteúdo espontâneo que valida a proposta de valor da instituição com muito mais autoridade do que qualquer anúncio institucional pago. O desafio que coloco para sua análise é: a sua estratégia atual está desenhada para controlar a narrativa ou para sustentar e enriquecer as conversas que já estão acontecendo sobre você? Avançando para o nosso terceiro tópico, precisamos detalhar a metodologia de construção do valor da marca no ambiente virtual. A construção de uma marca sólida exige um método disciplinado e uma arquitetura estratégica muito bem delimitada. A literatura clássica de gestão de marcas
nos ensina que esse processo pode ser sintetizado em 4 etapas fundamentais e progressivas. O primeiro passo é garantir uma clara identificação com os clientes em relação à categoria do produto ou serviço oferecido. O segundo passo consiste em estabelecer com absoluta precisão o significado da marca na mente do consumidor, conectando associações tangíveis e intangíveis à sua proposta central. O terceiro passo envolve monitorar com atenção rigorosa as respostas emocionais, cognitivas e comportamentais dos clientes frente a essa identidade. Por fim, o quarto passo exige converter essas respostas em um relacionamento leal, duradouro e de alto valor agregado. Vejamos como isso opera na prática observando uma marca como a Starbucks. A Starbucks não vende apenas café moído e água quente. Ela construiu o conceito do terceiro lugar, um ambiente intermediário entre a casa e o trabalho. No ecossistema digital, essa identidade foi traduzida em um aplicativo robusto, programas de recompensas personalizados e uma comunicação que reforça constantemente o sentimento de pertencimento e conveniência. O cliente não apenas compra uma bebida, mas compartilha a foto do copo personalizado com seu nome, validando a sua própria identidade social no mesmo movimento em que promove a marca. Precisamos nos perguntar com sinceridade: a sua marca está apenas tentando empurrar produtos e fechar vendas imediatas? Ou está construindo uma estrutura de significados que gera identificação e fidelidade de longo prazo? Se você está apreciando a profundidade desta nossa reflexão e deseja continuar acompanhando análises densas e didáticas sobre gestão, marketing e estratégia, aproveite este momento para deixar a sua curtida no vídeo e se inscrever no canal. A sua presença e a sua participação ativa são fundamentais para que possamos continuar produzindo conteúdos de alto nível acadêmico e prático. Seguindo adiante em nossa análise, entramos no quarto tópico essencial da aula, que trata da integração dos níveis de comunicação corporativa sob a ótica do branding digital. Uma organização moderna não pode se comunicar de forma fragmentada ou contraditória. Para que uma marca corporativa tenha autoridade e sustentação, a sua comunicação deve operar de maneira convergente, em 3 níveis estruturais indispensáveis. O primeiro nível é a comunicação gerencial ou administrativa, que emana diretamente da alta liderança e define os rumos, a governança e a cultura interna da organização. O segundo nível é a comunicação institucional ou organizacional, sem viés puramente comercial, voltada a dialogar com a sociedade, reforçar compromissos socioambientais e consolidar a reputação corporativa perante todos os públicos de interesse. O terceiro nível é a comunicação de marketing, direcionada especificamente aos clientes com foco promocional, proposição de valor e geração de receita. Uma gigante como a Natura exemplifica com clareza essa harmonia estrutural. A liderança da Natura comunica publicamente metas rigorosas de sustentabilidade e governança ética, o que representa a comunicação gerencial. No plano institucional, a empresa desenvolve campanhas contínuas sobre preservação da biodiversidade e empoderamento de comunidades tradicionais na Amazônia. Por fim, na comunicação de marketing, seus produtos cosméticos são apresentados destacando esses mesmos valores sustentáveis como diferenciais competitivos diretos. Se houver uma discrepância entre o que a diretoria pratica e o que o marketing divulga, o ambiente digital identifica a inconsistência instantaneamente e cobra um preço reputacional altíssimo. A reflexão necessária aqui é: existe coerência e alinhamento verdadeiro entre as decisões da alta administração da sua organização e as mensagens comerciais que estão sendo divulgadas nas redes? Isso nos transporta ao quinto ponto nevrálgico da gestão moderna: a vulnerabilidade corporativa e a emergência da sociedade confessional no ecossistema digital. O ambiente virtual trouxe uma visibilidade sem precedentes, mas também expôs as organizações a um estado permanente de vulnerabilidade pública. Em uma sociedade onde as fronteiras entre a vida privada e o espaço público foram completamente dissolvidas, os indivíduos transformaram as plataformas digitais em palcos de confissão, exposição contínua e julgamento imediato. O atendimento ao consumidor, que antes se dava de forma privada em canais individuais de suporte, transformou-se em uma experiência pública e coletiva de um para todos.
Uma única falha de serviço, uma resposta grosseira ou um posicionamento corporativo desastroso não fica mais restrito à relação entre duas pessoas. Ela pode ser gravada, capturada em tela e compartilhada com milhões de cidadãos em questão de poucos minutos. Pensemos na forma como as companhias aéreas lidam com cancelamentos e atrasos de voos nos dias de hoje. Se uma empresa trata um passageiro com indiferença no balcão de embarque, a transmissão em tempo real daquele descontentamento atinge milhares de potenciais clientes imediatamente, desgastando o valor da marca no mercado. Por outro lado, empresas que possuem protocolos estruturados de acolhimento rápido, transparente e resolutivo transformam potenciais crises de imagem em demonstrações públicas de competência e empatia. A pergunta estratégica que deixo para a sua avaliação é a seguinte: a sua empresa possui maturidade operacional e planos de contingência suficientes para gerenciar conflitos públicos em tempo real? Ou ainda trata reclamações digitais como meros incidentes burocráticos isolados? Aprofundando essa questão, chegamos ao sexto tópico, onde precisamos examinar os dados empíricos do comportamento do consumidor brasileiro e a centralidade absoluta das redes sociais nas decisões de negócios. O Brasil figura consistentemente entre os países com maior tempo diário de permanência nas plataformas digitais em escala global. As pesquisas apontam que 40% dos brasileiros passam pelo menos 2 horas diárias navegando na internet, sendo que o acesso ao ambiente virtual é a atividade de lazer preferida de 62% da população. Além disso, cerca de 61% das pessoas mantêm o hábito de utilizar o computador ou o smartphone de maneira simultânea enquanto assistem à televisão. Desse grupo multitarefa, 92% declaram prestar atenção igual ou substancialmente maior às telas digitais do que à programação da televisão tradicional. No cenário do comércio eletrônico e das transações corporativas, esse peso é ainda mais determinante. Aproximadamente 90 inteiros e 0,8% dos internautas no Brasil são usuários ativos de redes sociais. 74% dos consumidores afirmam que dependem diretamente das opiniões e avaliações encontradas nas mídias sociais antes de tomar uma decisão final de compra. 84% dos compradores confiam muito mais nas recomendações de fontes independentes e de outros consumidores do que em qualquer anúncio publicitário tradicional da própria empresa. E mesmo no segmento corporativo entre empresas, conhecido como mercado de empresa para empresa, 85% dos tomadores de decisão pesquisam em comunidades digitais antes de contratar serviços ou adquirir novas tecnologias. Esses indicadores comprovam de maneira irrefutável que a presença digital não é um acessório opcional de marketing, mas sim a principal arena, onde a reputação, a credibilidade e as vendas são disputadas no mercado contemporâneo. Diante dessa avalanche de dados, nosso sétimo tópico aborda o grande desafio da gestão analítica de dados: o monitoramento sistemático e o retorno sobre o investimento digital. Estar presente no ambiente digital sem uma infraestrutura analítica sólida é como navegar sem instrumentos em alto mar. A gestão estratégica de marcas exige o uso de ferramentas avançadas, capazes de captar sentimentos, palavras-chave, tendências e comportamentos em tempo real. Não basta acumular curtidas ou visualizações superficiais. O gestor contemporâneo precisa mensurar o engajamento real e o retorno financeiro efetivo de cada investimento alocado nos diferentes canais de comunicação. Considere o modelo operacional de corporações globais como a Amazon ou Magazine Luiza. Essas organizações operam com base em testes analíticos permanentes, monitorando minuciosamente o custo de aquisição de cada cliente, as taxas de conversão de cada página e o ciclo de vida do consumidor na plataforma. Cada centavo investido no orçamento de marketing é justificado por métricas de desempenho e inteligência de mercado, permitindo ajustar a rota das campanhas quase instantaneamente. A provocação analítica que deixo para sua reflexão é: as decisões estratégicas da sua organização são tomadas com base em achismos e intuições subjetivas, ou estão apoiadas em dados consistentes? Métricas de retorno e monitoramento analítico permanente? Essa dinâmica nos direciona ao oitavo tópico da nossa aula, que é a compreensão da cultura da convergência e o comportamento migratório das audiências modernas. Conforme os grandes teóricos da cibercultura destacam,
Convergência midiática não se resume à simples existência de novos aparelhos tecnológicos ou dispositivos móveis. A verdadeira convergência ocorre na mente dos indivíduos e nas interações sociais que eles estabelecem coletivamente em rede. O consumidor moderno é nômade, participativo e migratório. Ele consome um fragmento de informação em um podcast, pesquisa opiniões detalhadas em uma rede social, assiste a um vídeo de demonstração no YouTube e finaliza a compra dentro de um aplicativo em seu celular. Um exemplo marcante dessa cultura convergente é a estratégia transmídia utilizada pelo ecossistema da Disney e da Marvel. Uma narrativa cinematográfica não se esgota na tela do cinema, ela se desdobra em séries exclusivas de streaming, jogos eletrônicos interativos, discussões apaixonadas em fóruns de internet e linhas de produtos licenciados. O público não se limita a receber a história passivamente. Ele cria teorias, produz paródias, debate pontos de vista e expande o universo da marca por meio de sua própria criatividade. O questionamento fundamental que precisamos nos fazer é: a sua empresa está estruturada para oferecer uma experiência de marca contínua e fluida, através de múltiplos canais, ou ainda trata suas plataformas digitais como setores isolados que não conversam entre si? Ao compreendermos essa movimentação das audiências, entramos no nono ponto central desta aula: a ascensão dos influenciadores digitais como novas mídias autônomas e a diferença estrutural entre o influenciador e a celebridade tradicional. Historicamente, a celebridade tradicional do rádio, do cinema ou da televisão sempre foi caracterizada pelo distanciamento, pela aura inalcançável e pelo glamour que a separava do público comum. O influenciador digital contemporâneo ou criador de conteúdo opera em uma lógica diametralmente oposta. Ele constrói a sua autoridade a partir da proximidade horizontal, do uso da primeira pessoa do singular e do compartilhamento íntimo e cotidiano de suas rotinas, sucessos, dúvidas e vulnerabilidades com sua comunidade. O influenciador não é apenas um rosto bonito em um cartaz. Ele é visto pelo seu público como um amigo próximo, um especialista de confiança ou um consultor desinteressado. Quando a marca de cosméticos 3CM, por exemplo, contratou a criadora de conteúdo Camila Coelho para uma grande campanha, a influenciadora não se limitou a aparecer em um comercial elegante na televisão. Ela produziu conteúdos em suas próprias redes, mostrando os bastidores reais da gravação, compartilhando suas impressões sinceras e engajando seus seguidores em uma conversa direta sobre os benefícios reais do produto. Da mesma forma, a operadora TIM realizou transmissões ao vivo com criadores do YouTube, para dialogar diretamente com o público jovem, alcançando recordes de menções nas redes. No Festival Rock in Rio do ano de 2017, a criação do espaço exclusivo para criadores de conteúdo demonstrou visualmente esse poder. Personalidades da internet reuniam números de seguidores que superavam a audiência combinada de grandes astros internacionais da música presente no palco principal. A reflexão crítica indispensável para a sua análise é: quando a sua empresa contrata uma parceria de mídia, ela está buscando apenas fama e vaidade ou está buscando engajamento legítimo e afinidade real com a audiência? Por fim, no nosso 10º tópico, precisamos estabelecer os critérios técnicos e metodológicos para a estruturação de parcerias estratégicas sustentáveis entre marcas corporativas e criadores de conteúdo. Para que uma parceria com influenciadores gere resultados comerciais expressivos e fortaleça a reputação da empresa, é obrigatório avaliar 3 variáveis essenciais. A primeira é o alcance, que diz respeito ao tamanho total da audiência e à quantidade bruta de indivíduos expostos àquela mensagem. A segunda é a ressonância, que se refere à profundidade do engajamento e à capacidade que o criador tem de provocar conversas, reflexões e ações efetivas em sua base de seguidores. A terceira variável, e frequentemente a mais negligenciada pelas empresas, é a relevância ou o alinhamento de valores, que nada mais é do que a sintonia ética, cultural e conceitual entre a identidade da marca e o comportamento histórico daquele influenciador. Não se trata de uma simples relação comercial de contratação de espaço de anúncio, mas sim do encontro de 2 marcas autônomas que possuem patrimônios reputacionais próprios a zelar. Ferramentas analíticas avançadas de mercado permitem hoje mapear minuciosamente se a base de seguidores de um criador é composta por perfis reais e qualificados,
se o tom de voz do influenciador condiz com a postura corporativa da organização e qual é a sua real capacidade de transformar espectadores em clientes fiéis e engajados. Se uma empresa de produtos ecológicos se associa a um influenciador cujo estilo de vida prega o consumismo desenfreado e o descarte irresponsável de resíduos, a perda de credibilidade para ambas as partes é imediata e devastadora. O trabalho de seleção deve ser minucioso, analítico e orientado pela autenticidade e pelo respeito à liberdade criativa de quem produz o conteúdo. Espero que esta nossa caminhada teórica e prática tenha trazido clareza sobre a complexidade e as imensas oportunidades que envolvem a gestão de marcas no ecossistema digital. Convido você a deixar sua curtida neste vídeo, inscrever-se no canal para não perder os nossos próximos encontros e registrar nos comentários as suas próprias impressões, dúvidas e experiências profissionais sobre a construção e o fortalecimento de marcas nas redes. Agradeço imensamente pela companhia e nos vemos em nossa próxima aula.